Bom dia, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E nós iremos falar de um assunto maravilhoso agora na nossa unidade 3, felicidade e a prática da virtude. Olha que coisa linda, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens mostrando um pouquinho dessa felicidade e essa prática da virtude, né? Vocês estão vendo aí, ó, essas imagens aí dessas crianças felizes que na hora que eu estava montando esse slide, eu pensei em vocês, que essa turminha de vocês é muito legal. Vocês são alegres, divertidos, e esses balões aí tá mostrando toda a felicidade, né? A alegria, o colorido, a gente tá vivo, a gente todo dia tá podendo olhar para o outro. Isso é maravilhoso. E nesse contexto da felicidade e prática da virtude, nesta unidade nós temos alguns pontos que nós iremos trabalhar. E eu quero falar aqui, antes de dar continuidade, nós temos a ética em Aristóteles, nós iremos falar hoje um pouquinho sobre esse filósofo, a felicidade como finalidade de nossas ações, a importância da razão e da prática e de praticá-la em nosso dia a dia. Então é muito importante nós estarmos praticando, né, a razão, ou seja, a nossa felicidade. Então nossas expressões, né, eu trouxe aí essas carinhas mostrando aí para vocês que tem dia que nós seres humanos, nós temos emoções, né? E aí Aristóteles, ele retrata um pouquinho para nós, ele diz assim: no caso dos animais, a vida é definida pela capacidade de sentir. No caso do homem, pela capacidade de sentir e pensar. Então ele está fazendo uma diferença entre os animais e nós seres humanos, né? Quando ele fala em um homem, eu estou me referindo a homens e mulheres. Então os animais, eles só sentem, e nós seres humanos, nós temos essa capacidade tanto de sentir e como pensar. Vai ter dia que você vai estar alegre, vai ter dia que você vai estar zangado, né, com raiva, vai ter dia que você vai estar surpreso com alguma coisa, vai haver dias que você vai estar alegre, feliz, satisfeito com alguma coisa. Então, nossas expressões, então nós seres humanos, nós temos esses sentimentos, né? Sentimos raiva, nós sentimos ansiedade, nós sentimos medo, né? Tristeza. Então são alguns exemplos, né? E Aristóteles, ele está fazendo essa análise aí da diferença entre os animais e nós seres humanos. Virtude. O que quer dizer virtude? O conceito de virtude é conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Então, a virtude, olha aí, nós observamos nessa imagem, a professora está aí com essas crianças, então ela está ali unindo-se àquelas crianças, ela está observando as crianças, então é uma virtude. Então, a virtude, ela condiz com o quê? Com o bem. E com a excelência moral ou de boa conduta. Então a virtude é isso. Então são valores que nós temos que praticar no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia. Então o nosso comportamento, eu sempre costumo falar nas nossas aulas de filosofia, que o nosso comportamento é de suma importância, porque a sociedade, eles estão nos observando, né? Então a virtude, ela vem conforme o bem. Então esse bem aí, ele vai fazer com que eu tenha uma boa conduta, eu seja uma pessoa que tenha um caráter. Então isso é muito importante. Aqui na Escola Passos Firmes nós trabalhamos muito essas questões de valores, né? Cidadania, justiça, né? Esses projetos que nós sempre estamos trabalhando na escola, nós estamos trabalhando de mãos dadas aí com o processo da virtude,
Nós estamos resgatando esses direitos e deveres que todos nós, né, temos que fazer parte dessa sociedade. Um exemplo é uma discussão no trânsito, né? Como é que você vai se posicionar num trânsito? Você vai ficar com raiva? Você vai resolver sua situação? Não, você tem que ter o quê? Paciência, tem que ter cautela, porque aí pode ocasionar sérios problemas. Tem pessoas que tiram até a vida do outro, né, numa briga de trânsito. Então você tem que ter cuidado, né, com o que você está fazendo, o que você não vá fazer algo que você prejudique o outro. Então vamos ter o cuidado, né? Uma prova, por exemplo, você vai fazer uma avaliação. Se você ficar ansioso, você vai perder todo o contexto do que você queria responder na prova. Então tem que ter o quê? Calma, né? Temos que ter calma, temos que ter cautela. Então isso faz parte, né, da virtude, né? Então cada situação ela tem algo para ser resolvido, mas de uma forma correta. Então nós temos que praticar a virtude. E aí eu trouxe a ética em Aristóteles, né? Eu falei bem no começo da nossa aula, a filosofia de Aristóteles aí. Aristóteles, ele de 384 a 322 a.C., né? Ele foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental, e ele foi um discípulo também do filósofo Platão. Então tudo que ele aprendeu, quem foi o mestre dele, o professor dele foi Platão, né? Então observamos que Aristóteles ele foi um dos pensadores, queridos alunos, que ele estudou muito o processo da ética, ele estudou muito sobre o comportamento social de uma determinada sociedade. Então ele se preocupou muito com esse estudo da ética, de como as pessoas deveriam se comportar, como as pessoas deveriam se relacionar umas com as outras. Então, para a gente ser feliz, nós temos que fazer boas escolhas, né? Então nós estamos aqui falando de ética, nós estamos falando de moral, nós estamos falando de virtude, que tudo isso faz parte, né, do nosso dia a dia. São receitas que nós podemos praticar todo dia, porque se você for fazer as coisas sem pensar, você vai se prejudicar. Então você tem que ter paciência, você tem que ter calma para resolver as situações, né, do nosso dia a dia. Então esse filósofo aí, ele foi um dos filósofos que ele teve essa grande visão sobre a ética, né? Ele teve essa visão sobre a ética porque ele observou que o comportamento social das pessoas é muito importante. Olha como é interessante você chegar num determinado lugar e as pessoas observarem você e dizer assim, ou como você é educado, como você é educada, né? Então temos que praticar esses ensinamentos todo dia. Todos os dias nós temos que conviver com essa conduta ética, com essa conduta moral. E Aristóteles ele foi um dos filósofos que além dele estudar a ética, ele também foi ele escreveu um livro que foi chamado Ética a Nicômaco. Foi um livro que ele escreveu falando sobre a ética. Então a virtude são características próprias, né? Então, a virtude são características próprias. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos capazes, né, de fazer algo para ajudar aquele que está precisando de você. Então, Aristóteles aí, ele foi um importante filósofo na história grega, né? E além dele ser discípulo de Platão, como nós sabemos que Platão, ele aprendeu com Sócrates, né?
E tudo que Platão aprendeu com Sócrates, ele foi passando para os seus outros alunos. Aristóteles, ele só se distanciou de Platão porque ele queria aprender mais. Ele foi um filósofo que ele conseguiu estudar não só a ética, mas ele quis também estudar o universo. Ele quis buscar mais conhecimentos. Ele fundou a própria escola dele, que foi chamada Escola Ateniense. Então, ele foi um filósofo que ele também buscou muito conhecimento. E aí ele foi se posicionar na questão desses valores, dessas virtudes, né? Que Platão também ensinou muito bem a ele. E para vocês terem uma ideia, que no capítulo passado também nós falamos sobre Alexandre o Grande, né? Então, Alexandre o Grande foi um grande governador, mas ele também quis aprender, né? Ele quis aprender muito, e aí ele observou que ele precisava de um mestre ali para ensinar ele. Quem foi que foi dar aulas para Alexandre o Grande? Foi Aristóteles. Então, Aristóteles ele fez um bom trabalho nesse processo da filosofia, né? Em busca dessa sabedoria e repassando seus ensinamentos para outras pessoas. E não foi à toa que Alexandre o Grande governou, né? Não só a Macedônia, mas também ele governou outras localidades. Por quê? Porque ele foi um bom líder. Então ele aprendeu, ele teve ética, ele soube se relacionar, como conversar com as pessoas, como ele resolver as situações do seu povo. Então tudo isso faz parte da ética, faz parte do compromisso de cada um. Muito bem, então nós temos, meus queridos alunos, vocês têm as atividades para serem feitas, né? Das páginas 60 a 63, vocês vão responder essas páginas, que a primeira página fala sobre ver nossas expressões, né? Que foram os exemplos que a tia trouxe para vocês, dessas carinhas alegres, tristes, com raiva. Vocês vão responder a 60, até a 63. Na 62 e 63 é o vamos pensar melhor. E vocês vão analisar as imagens para vocês escolherem a opção correta. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.